Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Se foi abençoado, diga amém. Como a gente já foi abençoado esta manhã, né? Durante os cânticos anteriores, a gente viu que a gente serve a um Deus grande, maravilhoso, poderoso, que tudo tem condição. E agora a gente viu como é que eu devo servir a esse Deus, com toda a expressão do meu ser. Nós vamos refletir hoje pela manhã sobre Jesus e o modelo de ser, de pessoa que Jesus deu. E nesse primeiro slide, o segundo slide aí, tem um texto bíblico importantíssimo, que nós vamos ler juntos. Então, juntos, então, Jesus, aproximou-se deles, foi-me dado autoridade nos céus e na terra. Portanto, façam discípulos. Segura aí um pouquinho esse slide. Jesus tinha terminado o ministério dele. Ele tinha ressurreto. Ele tinha aparecido a vários discípulos. E agora era a despedida dele com os discípulos. A despedida dele é a última palavra dele. E a palavra última de Jesus foi missionar. Tudo que ele tinha feito naqueles 3 anos e meio, agora ele estava delegando aos seus discípulos. Eles estavam dizendo, olha, agora é com vocês. E se a gente der um giro pelo tempo, no túnel do tempo, e a gente perceber que naquela época não tinha eletricidade, não tinha tanta coisa. E há 2000 anos atrás, com muita dificuldade de tudo, e Jesus parecia um visionário, porque como é que ele ia agora pregar, os discípulos iam pregar o evangelho em todo o mundo, sem toda a comunicação que hoje nós temos. Mas pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, de um Deus encarnado, Jesus durante 3 anos e meio foi modelo como pessoa. E a gente vai ver num texto maravilhoso, pode abrir a Bíblia, tem um esboço aí da mensagem dentro da revista, pode pegar. Em João 4, dos primeiros versículos, do versículo 6 em diante, Jesus estava numa viagem, cansado da viagem, e ele senta num poço. E era a 6ª hora do dia, era meio-dia. Nós daqui de Curitiba experimentamos um calor do Nordeste sem brisa esses dias. E como nós aqui, o primeiro cumprimento do dia é que frio, que calor, que isso, sempre em relação ao tempo. Então nós tivemos a oportunidade de compartilhar o calor muitas vezes. Está insuportável. A venda de ventilador não deu conta de tudo isso. Agora, então imagine lá, naquela terra quente, Jesus cansado de viagem, senta no poço e vem uma mulher samaritana. Os samaritanos não se davam bem com os judeus, porque o samaritano se misturou com outros povos, e esses samaritanos eles pegaram algumas coisas dos pagãos, inclusive sacrifício de criança. E como havia uma rixa entre samaritano e judeus, eles não se comunicavam, porque para os judeus era um povo imundo, um povo que tinha se misturado com os povos e misturaram as crenças com outros povos.
E naquela época também, os judeus, eles falavam muito quando falavam com mulheres, eles falavam da mesma tribo deles. E Jesus, como mestre, ele sabendo disso, ele não podia se dirigir a uma mulher e não podia se dirigir muito menos a uma mulher samaritana. E Jesus, na sabedoria dele, ele chega para a mulher samaritana e pede água. E a mulher samaritana, a gente vive numa sociedade onde as minorias têm mais direito do que a gente. Daqui a pouco a gente é que é minoria, para pedir direitos que não são respeitados pelas próprias minorias. Então ela, como de minoria, ela disse, você judeu, pedindo a água a mim, que sou samaritana, ela estava num direito de minoria, entre aspas, dizendo, eu estou estranhando tudo isso. Eu estou estranhando, porque você não é para se dirigir para mim. E Jesus, na sabedoria dele, ele diz, olha, se você soubesse com quem está falando, você pediria água e eu te daria água da vida. E ali começa um diálogo entre ele e a mulher, um diálogo que tem conhecimento teológico, porque Jesus diz que a salvação vem pelos judeus. E Jesus, quando conversa com aquela mulher, ele se revela como Salvador. Se você está acostumado a ler os evangelhos, você sabe que a poucas pessoas Jesus se revelou como Salvador. Mas aquela mulher samaritana, Jesus valorizando a mulher, Jesus quebrando preconceito com o povo, ele diz que a salvação vem pelos judeus e continua o diálogo. Aí, mais adiante, Jesus fala que daria água, que ela não teria sede. E assim como Nicodemos não entendeu quando Jesus falou, necessário vos é nascer de novo, a mulher disse, mas que água é essa? Porque eu venho aqui todo dia eu tiro água e todo dia eu tenho que voltar para cá. E Jesus disse que ele era a água da vida. E quando fala da condição dela como mulher, se era casado ou não, Jesus fala, como onisciente, olha, você já teve 5 e o que você tem não é marido. Naquele momento, a mulher percebe, por toda a conversa, que não está falando com qualquer um, que está falando com um profeta, que está falando com um homem de Deus, que está falando com alguém que está guiando o caminho. O que fez Jesus com essa mulher? Ele alcançou a mulher. Primeiro, ele pediu água. Como é que a gente tem feito para alcançar pessoas? O que a gente tem feito para proclamar o Evangelho? Como é que a gente tem ido às pessoas? Eu lembro que, no primeiro dia de aula de psicologia, eu levei alguns folhetos e eu propositalmente deixei cair um folheto perto de um colega. Eu sabia que ele era espírita. Aí ele pegou o folheto e me deu. Eu disse, não, pode ficar. Quando ele olhou assim, disse, não, eu não preciso. Às vezes, quando a gente tenta alcançar alguém para Jesus, a pessoa dá um corte desse. Você já foi cortado alguma vez, quando você tentou falar de Jesus? Só que Jesus pediu água, levou um corte, mas ele acolheu a mulher. Ele não foi orgulhoso, ele não cortou o diálogo, ele acolheu a mulher.
Será que a gente também está tentando fazer isso quando leva o corte? A gente continua a orar pela pessoa, continua a conversar com a pessoa, a gente tem outros assuntos com a pessoa. Será que essa pessoa é acolhida por nós, vendo como ela está? Você já caminhou com alguém durante alguns anos e a pessoa não mudou nada? E você foi orando, orando, e Deus conseguiu mexer o coração daquela pessoa, a mente, e essa pessoa conseguiu ir mudando. Aconteceu já isso com você? Deixa eu ter uma amostra aqui. Levante a mão. Como Deus abençoou a sua vida através dessa caminhada, desse acolhimento. Levanta a mão se você já fez isso. Já abençoou vidas desse jeito. Então, esse acolhimento não é para a pessoa mudar de uma hora para outra, que nem Jesus tem essa expectativa. Quantas famílias, quantas pessoas têm chegado aqui na igreja e têm sido acolhidas pelas células, às vezes precisa de uma policlínica, às vezes precisa de aconselhamento, às vezes precisa de um serviço social, às vezes precisa de tanta coisa. E esse acolhimento é extremamente importante, porque Jesus também soube acolher. Uma outra coisa que Jesus fez naquele momento com aquela mulher, ao ele dialogar com a mulher e esclarecer a mulher quem era ele, o que poderia acontecer do impacto da vida dele na vida dela, o que a gente chama aqui na igreja de discipulado, vida na vida. À medida que a gente começa a caminhar com as pessoas vendo Jesus em nós, elas vão sendo impactadas. Elas vão sendo abençoadas. E elas vão sendo atraídas que alguma coisa diferente está acontecendo. Isso é muito mais do que falar, porque tem várias pessoas que falam em muitos lugares de Jesus, mas a vida não condiz com a realidade. Certa vez, eu trabalhava numa repartição pública, por concurso público, é bom dizer, né? E uma pessoa comunicando sobre outra pessoa que trabalhava lá, disse, mas ela fala mal de todo mundo aqui, ela ainda diz que é evangélica. Eu concordei com ela, né? Porque, na verdade, alguém que difama tanto assim e se diz evangélica, se diz cristã, na verdade está em confusão. Por quê? Porque é uma pessoa que não está abençoando. Nós somos enviados por Deus para abençoar pessoas, para cuidar das pessoas. Jesus também teve algo fantástico com essa mulher. Fez um curso intensivo de teologia com ela. Naquela hora, no poço, daquilo que ele falou para ela, quando os discípulos chegaram, ela saiu e ela não foi para casa. Ela foi para a cidade e disse, olha, tem um homem ali no poço, que certamente é profeta, que falou toda a minha vida, e ele certamente vai dizer alguma coisa para vocês, que vocês vão ser abençoados. Veja que intensidade de impacto, um diálogo com cuidado, com carinho, com respeito à mulher. Jesus alcançou o coração dela. E quando a gente é abençoado por Deus, a gente quer levar essa bênção para outras pessoas. A gente não se torna agente secreto de Deus. Se você e eu, a gente está agente secreto de Deus no trabalho, nos estudos, ou em qualquer lugar, Deus não precisa de agente secreto. Fala para a pessoa que está ao seu lado, agente secreto não. Pode falar. Jesus
na preparação com essa pessoa, ardeu o coração dela de uma sede de Deus. E essa sede de Deus, ela foi para o povo dela e disse: venham, eu encontrei, certamente é o Messias. Esse texto vale a pena ler em casa, devagar, todo o capítulo, capítulos posteriores, porque essa história de uma simples mulher samaritana que estava com a vida irregular, tanto religiosamente como na sua condição da época civil, conjugal, Jesus acende o coração dela, Jesus inflama o coração dela e ela vai para os seus e conta. E o mais impressionante dessa história, não fica aí. O povo vai, ouve Jesus, muitos se arrependem, muitos aceitam a Jesus, outros não. Tudo isso porque essa mulher saiu da sua condição de aquela que fazia as coisas para si mesmos. E ela presta um serviço a Deus quando ela convida o seu povo para ouvir o que Jesus falava. Às vezes nem tanto é o que a gente diz às pessoas com quem a gente conversa, mas o orar por essas pessoas, o viver com essas pessoas, o mostrar como é uma vida cristã, isso faz toda a diferença. E essa mulher, quando convidou os homens da cidade, as mulheres e todos, a ouvir Jesus, quando a gente tenta fazer um discipulado com alguém, quando a gente abre a palavra, quando a gente mostra o caminho, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a gente vai caminhando com essa pessoa pela palavra. E a pessoa já crê não só por nós, mas pela palavra de Deus. Quando Jesus esclarece a ela que a salvação vem dos judeus, quando Jesus esclarece a ela que ele é o Messias, essa mulher se torna uma missionária. Agora, como é que a gente tem feito no andar com as pessoas? Às vezes a gente anda com as pessoas se sentindo superior às pessoas. E essa não é uma atitude que Jesus teve. Jesus teve uma atitude de caminhar com essa mulher, de mostrar para ela o caminho, a verdade e a vida. Como será que nós temos no dia a dia nos relacionado na sociedade como um todo? Será que a gente tem tido um certo ar superior no relacionamento com as pessoas? Será que a gente tem se mostrado paciente, tem se mostrado humilde, tem se mostrado prestativo em algumas coisas para que essa pessoa perceba que a gente é diferente caminhando com ela? Que a beleza de Cristo é vista na gente. Será que essas pessoas estão vendo isso na nossa vida? Será que eu e você, a gente está espelhando essa beleza de Cristo? Por quê? Porque às vezes a gente não está fazendo dessa maneira. Eu lembro uns anos atrás, 76, eu vim aqui para um congresso missionário da Aliança Bíblica Universitária. E congresso cristão, final de congresso, aí às vezes o líder diz: se você durante esses dias magoou alguma pessoa, etc. e tal, peça perdão a essa pessoa, é esse o momento. Aí eu, na minha sabedoria, entre aspas, eu era estudante de psicologia, imagina, eu cheguei para um rapaz que ele tinha a voz
fanhosa, assim, falava com dificuldade. Eu disse, meu querido irmão, eu fiquei assim, distante de você, porque você tem uma voz muito feia. Não podia dizer coisa melhor, né? Não era uma palavra boa naquele momento para um estudante de psicologia dizer para o irmão em Cristo. Mas eu pedi perdão e estava perdoado ali. Eu não sei se eu piorei a situação dele. Certamente eu piorei. Se ele já tinha autodiscriminação e era discriminado por ter uma voz diferente, eu piorei a situação. Depois eu pedi perdão a Deus e pedi perdão a Ele pelo que eu disse. Mas será que a gente, na comunicação com as pessoas, a gente está comunicando mais aquilo que está incomodando a gente que as pessoas trazem? Ou a gente está tentando abençoar e ajudar essas pessoas? O que tem acontecido comigo, com você, no relacionamento com as pessoas? Eu lembro de um irmão numa igreja lá em Maceió, isso não acontece aqui, que era um irmão considerado um irmão muito humilde. Só que ele estava além de humilde, porque se alguém contasse uma humildade, ele tinha que contar uma humildade maior. Porque agora ele estava com orgulho de ser humilde. Aí não tem como a gente conseguir. Agora, as pessoas veem na gente, às vezes, uma postura de um ator e de uma atriz. Teve uma criança, filha de uma missionária, que disse, mamãe, vamos nos mudar para a igreja? Por quê? A senhora é tão simpática lá, mas aqui em casa é tão ranzinza, grita o tempo todo, né? Briga com a gente o tempo todo. Como será que está o nosso viver? Será que está esse modelo de Jesus como pessoa? A gente está passando no dia a dia, na família, a gente está passando no dia a dia com a clientela que a gente se atende, com o paciente, com funcionários, com empresários, com executivos, com pessoas do dia a dia. Como é que Deus tem trabalhado a nossa maneira de ser? Jesus alcançou, Jesus acolheu, Jesus cuidou, Jesus preparou e Jesus enviou. Mas ele nos capacita a vivermos em novidade de vida. Vivermos de forma diferente do que a sociedade de consumo se apresenta. A gente está vivendo numa sociedade de consumo tal que, estou com a reportagem de um jornal aqui, Folha de São Paulo, agora estão inventando balas de maconha. E, se eu não me engano, na Dinamarca, as crianças têm acesso a essas balas e algumas começaram a passar mal. Aí o governo está vendo uma maneira de vender só de 18 anos para cima. Mas é assim que caminha o mal, a humanidade, a banalização até de crianças. A Dinamarca, se não me engano, também já oficializou eutanásia de criança, como se a criança tivesse capacidade de dizer que quer morrer ou não quer morrer. Então, as leis estão sendo criadas, o mundo está caminhando, e aqui no Brasil a gente só briga por alguma coisa quando a corda está no pescoço. Aí a gente manda e-mail para congressista, a gente fala para congressista, mas a humanidade está caminhando cada vez mais. E quantos dias eu chego assim, Maranata, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Porque é só você assistir um noticiário por semana que você percebe quanta tragédia, quanta coisa difícil. Quando Jesus acolhia, quando Jesus alcançava as pessoas,
era para elas serem salvas. E para elas serem salvas e libertas, é necessário ter uma igreja acolhedora. Por isso que a gente está no Lidera, lá no Congresso de Líderes. Por isso que aqueles líderes estão aprendendo cada vez mais como cuidar de pessoas. Por isso que nós estamos aqui aprendendo como cuidar de pessoas. Por isso que é importante a leitura da palavra de Deus diária, que a gente aprende com Deus, aprende com Jesus, como lidar com pessoas. Tem até um ditado, né? Com os irmãos nos céus, ó que glória, mas aqui na terra é outra história. Porque é difícil o relacionamento. É muito difícil o relacionamento. E aqui na igreja também é difícil o relacionamento. Mas quando a gente absorve a palavra no dia a dia, quando a gente se arrepende dos próprios pecados, quando a gente não olha o próprio umbigo, a gente começa a ter mais paciência, a gente começa a ter mais tolerância com as pessoas, a gente começa a abençoar mais as pessoas. E quando Jesus fala orar pelos inimigos, isso tem feito tanto bem na minha vida, que a pior coisa do mundo é a gente colar mágoa em alguém. Quando a gente está apaixonado por alguém, a gente fica com cara de bobo, não é verdade? E a gente fica rindo à toa. E pisa um pé da gente, Deus te abençoe. Porque a gente está tão feliz. Agora, quando a gente está magoado, a gente fica de cara séria, a gente vai dormir pensando na pessoa, acorda pensando na pessoa, passa o dia dizendo que aquela pessoa é causadora de tudo que não presta na nossa vida. Mas quando Jesus fala de orar pelos inimigos, Deus vai mudando nossa vida, nosso coração e a nossa postura. E Deus promove a reconciliação. Eu já vi isso acontecer várias vezes na minha vida. Por isso que, quando eu sinto que estou magoado com alguém, eu oro mais por aquela pessoa, eu abençoo mais aquela pessoa, mesmo dizendo algumas vezes para Deus, Deus, eu estou com raiva, eu estou magoado, tira isso do meu coração. Por quê? Como é que eu posso cuidar de pessoas se eu estou magoado? Como é que eu posso cuidar de pessoas se eu discrimino? Como é que eu posso cuidar de pessoas se eu tenho preconceito? Como é que eu posso cuidar de pessoas se eu não aceito as pessoas que estão ao meu redor? Eu já falei aqui uma vez, quando nós chegamos em Curitiba, nós participamos de uma pastoral da mulher marginalizada. E a gente ia ali para a BR do... Esqueci o nome agora do local. Uma BR, não é essa BR, outra BR, porque ali tinham prostitutas e travestis. E a gente queria passar a palavra de Deus para essas pessoas. E paravam muitos caminhoneiros ali, que os caminhoneiros tinham um relacionamento sexual com elas. E toda sexta-feira, de 10 à meia-noite, a gente passava ouvindo aquelas pessoas. E resultado daquele trabalho foi criada uma casa de acolhimento para pessoas aidéticas, que há 23 anos atrás era uma coisa muito complicada. E eu falei isso para um líder de uma igreja que eu frequentava aqui em Curitiba, e ele disse assim, essas pessoas não têm jeito, não adianta ir para essas pessoas. O evangelho é para todas as pessoas. Sabe por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. E Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida para todos. Ele é o caminho, a verdade e a vida para todos. Enquanto Deus trata as discriminações, os preconceitos da nossa vida,
nós nos abrimos para acolher pessoas, para aceitar pessoas, para cuidar de pessoas, para que essas pessoas tenham conhecimento da palavra de Deus e essas pessoas possam ser alcançadas e alcançar outras pessoas. Por quê? A bênção do Evangelho é que a gente não quer que o Evangelho fique para a gente. Quer que outras pessoas conheçam o Evangelho, conheçam as boas novas. E quando eu e você, a gente tem essas boas novas, o dia a dia, se a gente ora, se a gente vai para a palavra, se a gente participa de célula, se a gente participa de grupo de oração, se a gente faz algum trabalho para Deus, Deus está nos abençoando e colocando pessoas. Uma coisa que muito alegra enquanto pastor e no staff é ver quantas famílias, quantas pessoas chegam quebradas, chegam angustiadas e são abençoadas, são restauradas, são acolhidas aqui na igreja. E pela graça de Deus, o desafio hoje pela manhã é que Jesus é um modelo como pessoa. Não sou eu, não é o pastor Márcio, nem pastor nenhum, nem membro nenhum. Nós servimos a Jesus. Jesus é um modelo de acolhimento, modelo de aceitação. É nele que nós temos vida, é nele que nós celebramos a vida, é nele que nós celebramos a alegria de sermos cristãos. Nós somos cristãos pela graça e misericórdia de Deus. Por isso que é só por Deus que nós estamos aqui. É só Jesus que nos salva. É só Ele que dá a vida eterna e é só Ele que dá a alegria da salvação. Inclina a sua cabeça. Nós vamos estar cantando com o coro, mas queria que você refletisse com a banda. Queria que você refletisse nesse momento. Como é que está a sua vida no alcançar pessoas, acolher pessoas, cuidar de pessoas, preparar pessoas, andar com as pessoas? Você tem tido a alegria de conseguir alguém que deixou a vida que vivia para viver uma vida com Jesus? Você tem tido essa alegria de ver famílias restauradas, pessoas restauradas? Você tem tido essa alegria de a tua vida impactar outras vidas? Você tem tido a alegria que através dos ministérios da igreja, Deus abençoar com a sua vida outras vidas? Você tem tido essa alegria? Você aceita o desafio de hoje fazer um pacto com Deus? Deus, o Senhor é capaz de uma mulher samaritana, discriminada, de um povo discriminado, transformar essa mulher numa missionária, em alguém que ganhou pessoas para Jesus. Ó Deus, faz isso na minha vida. Muda a minha vida. Tira a minha vida da zona de conforto. Tira a minha vida desse momento de ficar olhando para os meus problemas, para as minhas dificuldades. Eu quero te servir, Senhor. Eu quero dar a minha vida para o Senhor. Eu quero que na minha escola, na minha faculdade, no meu local de trabalho, na minha repartição, na minha vizinhança, na minha família, eu quero que todos esses locais o Senhor esteja presente comigo para eu abençoar vidas, para essas vidas serem dedicadas para Jesus ter um impacto nessas vidas. Ó Deus, me usa nesse momento para que eu seja instrumento nas tuas mãos. E para você que ainda não aceitou a Jesus,
ouvindo essa mensagem, se você não aceitou a Jesus, eu queria que você fizesse uma oração silenciosa comigo nesse momento. Ó Jesus, diante dessa mensagem e da tua humanidade e da tua divindade, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu quero viver uma nova vida com o Senhor. E eu quero que o Senhor seja o meu Salvador e o meu Senhor. Se você fez essa oração, levanta a sua mão. Quero orar por você. Quero abençoar você. Nós todos vamos ficar em pé. Se você sentir que Deus está te chamando, não só para o ministério que você já tem na igreja, mas para ganhar pessoas para Jesus. Ou se você não tem ministério, nesse momento você toma uma decisão de ter um ministério para poder servir as pessoas, para poder alcançar as pessoas, acolher as pessoas. Se você quer participar dessa maratona de pessoas que querem ganhar pessoas para Jesus, vem aqui que a gente quer orar por você. Se você quer fazer discípulo, que você quer abençoar pessoas, que você quer dar novas chances a essas pessoas que vivem ao seu redor, através da vizinhança, através da família, do grau de parentesco, no seu local de trabalho, onde você estiver. Se você quer abençoar mais essas pessoas, se você quer criar coragem para que essas pessoas ouçam Jesus como Salvador e Senhor, nós queremos estar orando por você. Vem aqui na frente que a gente quer estar orando por você. Os conselheiros podem vir orar pelas pessoas, os pastores presentes. Dá-me tua visão, Senhor, olhos que possam ver almas perdidas sem teu amor, sem fé, sem graça e poder. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Quantos vivem sem conhecer a tua compaixão, que eu mostre pelo seu proceder o teu amor e perdão. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar seu maravilhoso amor. Se você não veio aqui na frente, mas no seu lugar você quer se ajoelhar, dizer: Deus, eu quero uma vida diferente. Eu quero um novo desafio de passar essa alegria da salvação. Eu quero um novo desafio de passar Jesus para as pessoas. Eu quero ganhar pessoas para o Senhor. Fica de joelho aí que a gente vai também orar por você. Consagrar a tua vida para Jesus. Fica de joelho e diz: olha, Deus, eu não quero viver a mesma vida. Eu quero viver uma vida intensa, uma vida na tua presença. Eu quero fazer diferença na sociedade. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Ó Deus, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. Tu sabes que nós somos frágeis, nós nada podemos, mas nós queremos, Senhor, diante do Senhor,
pedir sabedoria, força, pedir condição, pedir coragem, para que as pessoas que estão ao nosso redor possam ouvir essa mensagem de salvação, mensagem de esperança, mensagem de alegria, mensagem de restauração, mensagem de vida. Abençoa essas pessoas que vieram aqui na frente e todas as pessoas que se ajoelharam, reconsagrando a sua vida, Senhor. Dá a cada uma delas a unção dobrada do Teu Espírito, a coragem, a força, a sabedoria, a graça e a misericórdia. E que cada um de nós, Senhor, possamos sair daqui esta manhã com o desafio de ganharmos pessoas para Jesus, da nossa vida ser um missionário, que as pessoas ao nosso redor possam ver a beleza de Cristo em nós, possam ver a vida de Cristo em nós e possam mudar de vida para buscar a alegria da salvação, a alegria da vida eterna, a alegria da restauração em Jesus. Por isso que nós oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados, no nome precioso de Jesus. Amém.